E aí, tudo bem com vocês? Vocês são bons contadores de histórias, boas contadoras de história? Me diga aí, hein? Bom, eu então resolvi hoje aqui na minha prosa a bordo da Julieta, onde eu convido vocês a subirem a bordo, falar um pouquinho sobre a minha história com o motociclismo. E como foi que eu cheguei nas Customs. Muito bom. Vamos lá. Bom, desde moleque, né, eu sempre fui apaixonado por motos. Sempre fui apaixonado por motos. E a minha primeira moto eu comprei de um amigo meu, né? Então naquele momento de loucura, né, eu já trabalhava, tava com os meus 18 anos, já tava juntando dinheiro fazia um tempo. E aí aconteceu uma coisa assim, tinha um grupo de amigos, aí se eu não me engano, o Branco, esse era o apelido dele, né, porque ele era pouco branco assim, pouco, praticamente igual o leite assim, né? E aí o apelido dele era Branco. Ele tinha comprado uma NX200. E aí passou um tempo, ele teve uma oportunidade de pegar uma CB450, uma CBR 450. E aí ele precisava vender a moto. Aí um outro amigo nosso lá da rua, o Duda, ele pegou a moto do Branco. Só que a mãe do Duda não curtiu muito isso. E o Duda, ele meio que tinha um pouco de medo também de andar de moto e tal. E aí ele pegou e começou: cara, preciso vender a moto, preciso vender a moto. E aí eu acabei pegando a NX200. Tava zeradinha. E eu levei num amigo nosso lá que ele fazia aerografia. Então ele removeu os adesivos dela e ele fez o X-Men, né? Então tinha o Wolverine rasgando o tanque, tinha a Tempestade, a moto ficou bem bacana. Ele era um artista incrível, né? Então a moto ficou muito da hora, muito da hora. E essa foi minha primeira motoca, né? Eu devo ter ficado com elas, olha, no mínimo uns 2 anos, viu? No mínimo uns 2 anos. Depois dela, eu tive uma Phaser. Depois eu tive uma Motard da Sandal, né? E aí eu fui para as Big Trails. E eu tive um projeto meu, né, que posso estar bem equivocado, mas acho que entre 2004 e 2005 eu fiz um projeto baseado no Ian McGregor, lá o Obi-Wan do Star Wars. Ele é um motociclista, né? E ele tinha feito uma primeira série na CBS, se eu não me engano, e era a Long Way Round, né, onde ele saía da Escócia, andava por toda a Europa, Ásia, pegou um navio, saiu lá nos Estados Unidos, pegou Rota 66, foi até Nova York e voltou para a Escócia de avião, né? Então ele tinha feito isso e eu assisti isso. Eu lembro que não era nem traduzido, né, nem legendado.
E BBC, aliás, BBC que fez o documentário. E eu fiquei apaixonado por aquilo, apaixonado. E aí, acompanhando, vi que ele ia fazer mais um, que era o Long Way Down, né? E aí descontinuou esse projeto dele. Acho que foi 2001, 2002. Eu sei que 2003, 2004 eu tive a ideia. 2004 para 2005 eu comecei a tentar pôr em prática, né? E aí eu criei o que eu chamei de Long Way Up, né? Qual que era meu plano? Meu plano era ir até o extremo sul e partir de lá, né, até Machu Picchu, né? Então era lá para Patagônia, Argentina, Ushuaia, né? Então sair do Ushuaia e ir até Machu Picchu, né? Esse trecho todo, né, o nosso plano, tinha um amigo que estava vendo isso junto comigo, né, o grande Rodrigo. A gente ia fazer em 28 dias, né? Ia dar algo em torno aí de 16 mil quilômetros o nosso rolê, né? E aí eu comecei a comprar equipamentos para filmagem. Eu cheguei a comprar transmissor via satélite para conseguir subir os vídeos e tal, notebook para poder editar os vídeos, né? E isso eu tô falando de quase 20 anos atrás, então era um investimento meio bizarro de se fazer. E aí eu, nessa minha disputa não, nesse meu plano, né, no planejamento todo, eu fui conhecendo algumas pessoas que foram me incentivando, né? E uma dessas pessoas, né, o Sid Vert, né, o Sidney Vert, grande autor, inclusive vocês podem procurar aí, tem alguns livros dele, eu li todos, o cara escreve muito bem. Que ele fazia as viagens dele e ele escrevia, né? Outra pessoa que foi meu grande incentivador, assim, uma pessoa que eu admiro demais, né, é o Miragaia, né? Miragaia, eu conheci ele quando ele foi no Jô Soares. Na realidade eu já conhecia porque eu já tinha lido um dos livros dele. E aí quando ele foi no Jô Soares, eu lembro que o meu irmão mais velho ficou doido, né? Meu irmão também já fez umas viagens longas de moto. Foi meu irmão quem me apresentou o Miragaia, né? Se não me engano é René Jorge de Miragaia, publicitário, né? Então esses dois foram os dois primeiros, assim, né? E o Cid, ele me deu muitas ideias de como fazer. E aí eu peguei um dos livros dele, né, que ele foi para Machu Picchu. Eu queria fazer a rota que ele propunha, que era uma rota bem bacana, né? Então tinha mapas, já tinha comprado GPS para moto. Tava com um investimento muito grande. Fiz todo o material junto com o Rodrigo. A gente fez um material fantástico para ir até as empresas, né, e a gente propor, tá? Só que em paralelo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer entrevistas, né, e subir no YouTube. YouTube ainda no início, né? E eu tomava strike do YouTube o tempo inteiro, porque naquela época o YouTube ele te barrava por spam. Então se começasse a crescer demais o número de inscritos, ele alegava que você estava fazendo spam. E aí eu tomava strike o tempo inteiro por causa disso, porque começou a pegar, não tinha, né, canal de moto naquela época. E como eu entrevistava as pessoas conhecidas, aí o negócio começou a bombar. Então eu fui até Campinas, entrevistei o Sidney, fui até a casa do Miragaia, fiz uma entrevista com ele bem longa. Foi um negócio muito bacana. A gente contou muita prosa, muita história de viagem, né? Depois eu consegui apoio dos Abutres. Então fui até a sede dos Abutres. Na época o Hélio é quem era o presidente, não era o Trovão ainda, era o Hélio, né? E por incrível que pareça, foi nesse dia que eu fui lá nos Abutres, né?
foi um vídeo bem bacana. Eu tenho que resgatar esse material todo. Foi lá que eu conheci Badawi. Olha aí, Badawi é um abutre, né? Eu não sei se ele deve estar afastado hoje em dia, mas na época ele era membro lá, então ele representava lá o Rio, né? E tava tendo uma eleição e eu fui acompanhar isso. E aí foi quando eu conheci o Badawi. Veja aí, hein? E gostei muito, né? Porque o Badawi sempre foi esse cara aí, essa animação toda. Comecei a seguir Badawi na época no Outlook. Sou velho. Depois Facebook, mas fui acompanhando aí Badawi. E aí eu comecei a correr atrás de patrocínio. Consegui fechar alguns patrocínios. E a Yamaha ia patrocinar a gente na época. Só que tava tudo acordado de boca, né? O diretor de marketing lá tinha gostado muito do projeto. Tava super favorável a fechar. A gente tinha uma pré-proposta, né? Foi apresentada. E neles estavam trazendo de volta as Teneré, né? Então eles iam trazer tanto a 1200 como a 600. E a Tenerezinha também, né? Tava vindo de Soma, né? E a ideia seria a gente ir na Tenerezinha, né? Então eles iam dar 2 motos. E a gente tinha combinado que a gente passaria pelos estados brasileiros que nós passássemos. Nós entraríamos nas capitais e visitaríamos as lojas, né? Então faríamos alguns vídeos todos nesse sentido. E a ideia era divulgar a moto e tal, né? Consegui patrocínio da Vaz na época, então eles deram os capacetes. Inclusive eles deram um monte de capacete pra gente sortear. E eles estavam lançando lá o Pinlock, né? Eles trouxeram o Pinlock pro Brasil, pra vocês terem ideia. Consegui patrocínio da Give, né? Na época, tudo. E tínhamos essa proposta aí, meio que apalavrada com a Yamaha na época. E o diretor me sai, cara. O diretor troca e entra uma mulher lá como diretora. E foi pro vinagre. Só que, como a gente meio que tinha conseguido, né, uma proposta palavrada, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha dinheiro para comprar a moto, né? Eu ia trocar a moto que eu tinha, eu iria pegar uma outra moto, esse era o meu plano de segurança. Eu investi o dinheiro nos equipamentos, né? Então comprei GPS, comprei câmeras, comprei radiocomunicador, que na época era um negócio assim caríssimo, porque a gente queria ficar coletando o nosso áudio. E era equipamento de filmagem mesmo, não era coisa simples não, né? Então a Give, ela tinha dado uns malotes lá, ela meio que desenhou uns malotes pra gente, fez uns negócios muito loucos. Bom, deu errado, acabou que foi pro vinagre, né? Esse plano, né? Morreu, não consegui umas motos, aí não tinha mais dinheiro. E eu mantive o canal com essas entrevistas. Então fui fazendo muita entrevista, muita gente. Só que eu tinha que trabalhar, né? E na época a monetização do YouTube, acho que não sei nem se tinha, né? E o canal chegou a ficar grandinho. E eu desisti disso, né? Então foi uma primeira tentativa aí de fazer um negócio diferente ligado à comunicação e moto. Bom, como eu conheci o Badawi, já tinha o Sidney, né? Eu fiquei acompanhando as pessoas. E aí, anos depois, mas eu sempre fui do Big Trail. Anos depois, o Badawi, ele começou aí acho que já era no Facebook, ele começou a expor, né, que ele ia fazer uma viagem de moto, né, com o Felipec, né? Eles iam lá pro sul, eles chegaram acho que aí pro Ushuaia, se não me engano. E eu comecei a acompanhar esse rolê deles. Aí foi quando eu conheci o Felipec.
E comecei a seguir o Road Garage lá, o canal dele. Comecei a olhar tudo que ele fazia lá e comecei a ver todas as viagens. Felipeck é um cara que, putz, viajou demais, demais. E uma coisa que eu sempre gostei no Felipeck é que ele tinha uma ideia muito próxima da minha ideia, né? Que o meu esquema de viagem, essas coisas, são as pessoas, né? Os personagens da vida. E eu percebo muito isso nos vídeos do Felipeck. Então, além dele descrever a história do lugar, né, as coisas, ele destaca muito os personagens, né, as pessoas. Então ele é um cara que fala com todo mundo e tal. Então isso é uma coisa que eu acho muito bacana, né, esse lado dele. E aí fui me guiando cada vez mais. E pelos vídeos dele eu fui começando a ver que realmente você pode fazer qualquer coisa com qualquer moto, né? Depois um outro cara assim que mudou meu patamar de ver viagem de moto foi o Gringo Sem Fronteiras. Esse rapaz aí do sul, fiquei fã dele, fã, né? Ele lá com a motinho dele lá, cinquentinhas, umas 50 cilindradas, fazendo um puta de um rolê, o cara abrindo mão de trabalho, fazendo um negócio incrível lá pra fazer a viagem da vida e tal. Então isso são coisas que foram me encantando. Aí cheguei no Daniel também lá, moto diário, americano de Araque, né? Aí você vai conhecendo, aí você vai indo pros encontros, vai indo pro rolê, né? Nessa época, antes até de conhecer o moto diário, eu, através de um outro amigo, né, eu fiquei conhecendo os Los Condes. Ele me apresentou pro Flávio. E aí, puta, me encantei com a história dos caras lá, principalmente por causa do Junão, né? Então eu cheguei no Los Condes na época que o Junão começou a perder a fala, né? Para de falar. Depois ele começou a ter problema de mobilidade na mão, né? Não conseguia apertar a embreagem. Aí foi aquele movimento que o Flávio organizou para conseguir lá uma embreagem automática para ele voltar a andar de moto, né? Instalaram lá na Dyna dele. E aquilo me encantou, assim, ver aquele grupo de amigos lá, que os caras fazem um pelos outros. Isso daí foi um negócio que me encantou, assim, demais, né? Eu conheço vários motoclubes, né? Tenho vários amigos com motoclube. Só que eu acho que o motoclube, ele tem essa questão da dedicação, né? De você, de fato, pertencer, né? E dedicar um tempo grande, assim, né? Você tem que ter os encontros semanais, tem os encontros mensais, tem a viagem anual. Tem uma série de coisas que você tem que viver isso, né? E eu não tô numa disponibilidade para isso no momento, né? Então o Los Condes, ele acabou sendo algo que me encantou, né? Porque você tem tudo isso que tem um motoclube, da amizade, né? De todo mundo se ajudar, de todo mundo estar próximo, né? Só que você não tem um compromisso, né? Então isso fez com que eu me aproximasse bastante aí do Los Condes. Aí depois reencontro Badawi. Então foi isso aí. Mas o grande culpado, assim, por hoje eu estar em cima de uma Harley, sem sombra de dúvidas, é Felipeck. Felipeck, com toda certeza, né? Agora, de ter um motovlog, essas coisas, cara, o cara que eu mais curto, assim, de motovlog, vai a bronca aí, né? O cara quase não faz vídeo no canal dele, mas os vídeos que ele faz eu curto demais. Tem dois. Um é o Road Again. Cara, esse maluco tem que estar no cinema. Esse cara tem que dirigir filme. Ele é muito bom, muito bom. E o outro, que eu sou fãzaço também, da alegria, da emoção que ele expressa nos vídeos e tudo mais, o Motoqueiro Cabeludo. Então,
hoje na realidade, lá atrás, antes deles mesmo, eu já tentei fazer um motovlog. Então essa vontade eu sempre tive, né? Mas a inspiração mesmo pra chegar e fazer o negócio mesmo, motoqueiro cabeludo.